A nova aliança, ou a aliança eterna? Por que Jesus afirma que veio para cumprir os mandamentos? Mateus 5,17. Mas o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4. Que lugar ocupam a lei e o evangelho na aliança de Deus com seu povo? Cristãos das mais diferentes confissões religiosas acreditam que, na era do Novo Testamento, a lei foi substituída pela graça. Desse modo, quem vive no Espírito estaria livre do jugo dos mandamentos. Muitos intérpretes bíblicos falham em enxergar a realidade de que o Deus dos mandamentos é o mesmo Deus da cruz. Êxodo 33, 18 a 23, João 1, 14 a 18. Em meio à grande confusão de interpretações que opõem a graça à lei, o livro O DNA das Alianças, McCarthy, traz uma importante contribuição à compreensão desse tema. McCarthy é doutor em ministério pela Universidade Andrews, Iowa, e serviu por mais de 2 décadas como pastor associado da Pioneer Memorial Church, no campus da universidade. Sua abordagem é solidamente bíblica e brotou dos questionamentos enfrentados ao longo de seu ministério. Sua obra analisa em detalhes a relação entre o Antigo e o Novo Testamentos e qual é o papel da lei e do sábado para o povo de Deus após a cruz. Segundo o autor, as alianças feitas pelo Senhor em diferentes situações ao longo da história são unidas pelo amor divino que se estende de eternidade a eternidade. A grande contribuição de McCarthy está em demonstrar que muitos trechos bíblicos falam da antiga e da nova aliança não em termos de um período histórico ou uma fase do relacionamento entre Deus e a humanidade. Para o autor, essas duas alianças são definidas, em muitos casos, como uma experiência vivida em qualquer época ou lugar. A nova aliança é vista como uma experiência com base na graça, que produz fé, contém o evangelho e está voltada para a missão. Esses 4 elementos, extraídos de Jeremias 31, 33, 34 e Hebreus 8, 10 a 12, são apontados como os marcadores do DNA da experiência de nova aliança, em que a lei de Deus continua válida, é internalizada pelo crente e vivida pela graça e no poder do Espírito. A experiência de antiga aliança, pelo contrário, é o retrato da lei restrita à pedra, vivida de maneira externalizada, com aparência de piedade, mas destituída do poder do Espírito. Um exemplo disso pode ser visto em 2 Coríntios 3,6, em que o apóstolo Paulo afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse caso, a referência negativa à lei não retrata um período histórico, mas a experiência da obediência externa de um coração não transformado. Ao longo de toda a obra, o livro demonstra que o Deus soberano é autor de uma lei perpétua, de uma graça infinita e de uma aliança eterna. Portanto, a graça não nos livra da lei, mas nos habilita a vivê-la pela fé, até as últimas consequências. Em suas diversas alianças com os seres humanos, Deus revelou progressivamente sua natureza como um Deus de graça, compaixão, amor, justiça, justificação, verdade e perdão. A graça e a verdade, proclamadas na palavra de Deus ao seu povo no Sinai, foram encarnadas em Cristo e habitaram entre nós. Deus abençoe cada um de vocês.